O tema da mensagem de hoje é Jesus vê a nossa dor. Traga isso para você, diga assim: Jesus vê a minha dor. Como eu disse no começo, eu não sei como você chegou nesse lugar. Talvez você tenha chegado aqui muito feliz, talvez o seu dia tenha sido muito bom. Glória a Deus por isso. Mas talvez o seu dia não tenha sido tão bom assim. Mas algo que eu tenho certeza e que eu ministrei, acho que umas 2 semanas atrás aqui, de que há propósito em meio à dor. Há propósito em meio à dor. Existem 2 propósitos em meio à dor. Se você esteve aqui quando eu ministrei, você vai lembrar do que eu disse. Ou Deus vai tratar algo em você, ou Ele vai fazer através de você. Nada do que nós passamos, nada do que nós enfrentamos de ruim, porque passar por dificuldade, passar por dor, não é bom, né? Óbvio. Mas nada disso é sem propósito. Até nisso, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, de que até nisso Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E hoje nós vamos mergulhar um pouquinho na história da viúva de Naim. E, na verdade, eu vou confessar uma coisa para vocês. Era a pastora Wanda que pregaria hoje. Mas ela não está bem. Ela está com um pouquinho de gripe também, a voz bem ruim. E hoje eu estava lá no trabalho e ela falou assim: Flavi, me socorre, você vai ter que pregar hoje. Eu falei: quê? Jesus, socorro. Mas, irmãos, Deus é tão lindo que durante essa semana eu fiz um devocional que tem a ver com a mensagem de hoje. Então o Senhor já estava preparando. Ele não faz nada sem um propósito. E a hora que eu abri essa mensagem, eu disse: ah, meu Deus, confirma mesmo, Senhor, confirma mesmo. E hoje o Senhor vai confirmar que Ele está conosco em todo o tempo. Talvez você precise ouvir isso, mas o Senhor vê a sua dor. O Senhor conhece a sua necessidade. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que está bravo com você. Quem sabe você associa o Pai Celestial com o seu Pai terreno. Quem sabe você faz essa comparação do Pai Celestial com o Pai terreno, mas deixa eu te dizer, o seu Pai terreno não tem nada a ver com o Pai Celestial. Porque o Pai Celestial, Ele te ama com amor que a nossa mente humana não consegue compreender. E Ele entende a sua necessidade, e Ele vê a sua dor, mas Ele não deixa você como você está. Eu lembro de quando na Bíblia nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados naquela fornalha ardente. E mesmo assim eles tiveram fé de que até mesmo dentro da fornalha o Senhor os sustentaria. E assim comigo e com você, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, o Senhor está conosco, Ele não nos deixa. Ele não nos abandona, assim como Ele fez no passado. Ele é o mesmo Deus hoje. Em Hebreus diz isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo Deus. Ele não mudou. E quando nós vemos aqui essa passagem da viúva de Naim, que está lá em Lucas 7, do 11 ao 17, eu convido você a acompanhar junto comigo no telão, ou se você tiver aí com a tua Bíblia. Lucas, no capítulo 11, do 11 ao 17. Lucas 7, perdão, do 11 ao 17. Pode passar, por favor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão.
E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e nas regiões vizinhas. Aí, vamos analisar um pouco essa passagem. Jesus estava passando pela cidade de Naim, quando viu aquele cenário de morte. Uma mãe enterrando o seu próprio filho. A dor de uma mãe quando enterra o seu próprio filho. Ninguém quer isso. Ninguém quer passar por isso. E ninguém que passou deseja que alguém passe. Você pode imaginar a dor daquela mãe? O único filho. E ela já tinha enterrado o seu marido. E agora estaria enterrando o seu filho? Imagina a dor daquela mãe. E aí Jesus vê esse cortejo fúnebre que estava saindo da cidade. E Jesus olhou e se compadeceu daquela viúva. Repare que ela nem chamou Jesus. Mas eu acredito e é verdade que o maior desejo daquela mãe seria o filho vivo. É óbvio. Se Jesus perguntasse para ela: filha, o que você quer que eu te faça? Jesus, eu quero que o Senhor ressuscite o meu filho. É óbvio, era o que ela mais queria. Para cessar o choro, para cessar a lágrima. Era o que ela mais queria. E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquela mulher. O coração de Jesus se compadeceu daquela mulher. E ele chegou para aquela mulher e disse assim: não chore. Como é que você vai falar para uma mãe não chore no velório do filho? Como? Como? Isso é uma palavra de consolo para alguém no velório, gente? É uma palavra de consolo? Viu? Não chora. Chora não. Chora mesmo. É uma dor. É uma dor horrível. É uma dor horrível. E Jesus fala para aquela mulher: não chore. Ué, mas o que Jesus tinha na mente? Acho que ela pensou: mas como que eu não vou chorar o enterro do meu próprio filho? Nós vamos ver aqui 5 lições, que nós podemos aprender com essa passagem. A primeira delas, o primeiro ponto: Jesus vê e se compadece de nós e das nossas aflições. Como eu disse, Jesus, ele não é alguém distante. Ele não é alguém que está no trono dele, sentado sozinho no trono, reinando, recebendo louvor e glória, sem fazer nada. Ele não é esse Deus. O Deus que nós servimos tem boca, tem olhos, tem nariz, tem ouvidos. Assim como diz a palavra de Deus. Ele vê, ele fala, ele ouve e ele sente o cheiro quando nós adoramos e dizemos: Senhor, que suba como um cheiro agradável ao teu altar. Esse é o nosso Deus. Ele não está a par, ele não está aquém do nosso sofrimento. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto. E querido, sabe de uma coisa? Essa semana, quando eu estava fazendo esse devocional da pastora Joyce Meyer, algo que nós esquecemos no nosso dia a dia, sabe do que é? É de convidar Jesus para fazer parte do nosso dia. Sabe, Jesus, ele
Ele não precisa fazer parte somente das decisões grandes que você precisa tomar. Ele não precisa fazer parte somente das grandes doenças e dos grandes milagres, como a cura de um câncer, ou a cura de uma leucemia. Ele não precisa fazer parte somente de coisas grandes. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer fazer parte das suas pequenas decisões. Convide Ele. Convide o Senhor para fazer parte. Peça a Ele. Em Tiago, eu não vou lembrar agora, vocês não pedem, vocês não recebem porque vocês não pedem. Tiago, né? Tiago 1 ou 4, acho. Alguma coisa assim. Vocês não têm porque vocês não pedem. Se você pedir com fé, eu vou te dar. Você não tem porque você não pede. Você pode pedir: Jesus, me ajuda nessa questão. Jesus, vamos comigo hoje no meu carro. E essa palavra ficou tão forte no meu coração que ontem eu cheguei em casa, eu vou compartilhar algo com vocês. Ontem eu cheguei em casa tão cansada, mas tão cansada. E eu fui tomar banho, eu falei: meu Deus, passou um caminhão em cima de mim. Alguém é assim? Que chega em casa, alguém anotou a placa do caminhão que passou em cima? E vida de mãe, né? A gente tem que, né? Chegou do trabalho, ainda tem o segundo tempo, né? Tem que ter energia ainda para brincar com o menino que dormiu a tarde inteira. Eu queria ter dormido a tarde inteira, irmão, mas eu fiquei lá, escutando o vereador falar lá. Até 6h30 da tarde, fui chegar em casa, era quase 7 horas. Meu Deus, eu falei: meu Deus, eu tô cansada. Aí eu parei no chuveiro assim, acho que foi na terça-feira de manhã que eu vi essa mensagem da pastora Joyce. E eu falei: meu Deus, me ajuda a desacelerar. Me ajuda a acalmar os meus pensamentos aqui. Me ajuda a dormir. Me ajuda, Senhor, a relaxar aqui em casa. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso da força que vem do Senhor. Me ajuda a desligar um pouquinho das coisas, sabe? Quando a gente chega em casa e tanta coisa aconteceu no nosso dia, do nosso correria e tanta coisa para resolver. E eu falei: meu Deus, eu quero só sentar no chão e brincar com meu filho. Me ajuda. Só quero brincar de carrinho, ficar... Me ajuda, Senhor. E eu lá no banho, assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda, me ajuda a tranquilizar os meus pensamentos, sabe? Espírito Santo, me dá paz. E assim foi. Aí a gente foi brincando, até que a gente dormiu. Ele fez parte disso. Sabe quando coisa que para você é tão boba, Jesus quer fazer parte disso. Porque Ele ama se relacionar com você. Nós fomos criados para nos relacionarmos com o nosso Criador. Ele não é um Deus distante, Ele quer fazer parte do teu dia a dia. Sabe aquela dorzinha de cabeça? Senhor, eu entrego a Ti essa dor de cabeça. Parece tão boba. Mas só tomar um remédio, pastor. Às vezes não é. Senhor, dor de cabeça não é nem de dor, é preocupação. Senhor, me ajuda. Coisa simples. Ele quer fazer parte da tua vida. E aqui nós vemos esse contexto, que Jesus se compadece dessa mulher. Jesus se compadece do tamanho da dor dessa mulher. No verso 13 ele diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: o Senhor te vê nessa noite. E Ele se compadece de você. Você não é só mais um na multidão. Você é especial para Deus. Ele te vê como filho único, amado.
Ele te vê, sabe como? Como se não existisse mais ninguém na terra. Sabia? 7 bilhões de pessoas. Ele vê o teu coração. Ele vê a tua necessidade. Como se não existisse mais ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece. Mas Ele nos trata como únicos. Somente Jesus pode se compadecer da nossa dor. Ninguém é capaz de entender o teu sofrimento. Cada um de nós tem uma particularidade muito doída. Isso é natural do ser humano. Jesus não disse que seria 1000 maravilhas, mas Ele disse que no mundo vocês teriam aflições. E cada um de nós tem as nossas lutas internas. E só Deus, só Jesus pode acalmar a nossa tempestade interna. Só Jesus conhece a tua dor. Só Jesus conhecia a verdadeira dor daquela mulher que foi de perder um filho. Só Jesus conhecia. Mas ninguém conhecia, só Jesus conhecia. E só Ele pode curar o que só Ele conhece. Ninguém pode curar aquilo que não conhece. Só Jesus pode curar a dor que tem na tua alma, porque Ele conhece essa dor. O segundo ponto, segunda lição que nós aprendemos: Jesus tem o potencial de estancar suas lágrimas. Jesus tem o potencial de secar as suas lágrimas. Ele disse para aquela mulher: não chore. Essa seria a palavra mais insensata que alguém poderia dizer em um funeral. Funeral é lugar de choro, de dor, de saudade. Quando Jesus diz não chore para aquela mulher, não era apenas um jargão. Jesus falou porque sabia o que estava fazendo e falando. Porque Ele estaria devolvendo a vida daquele filho e daquela mulher. Jesus disse não chore, porque Ele sabia o que Ele estava fazendo. Não foi só por dizer. Jesus sabia o plano perfeito que Ele tinha na vida daquela mulher. E Jesus fala para mim e para você nessa noite: não chore, porque eu sei a sua dor. Eu sei como te curar. Eu sei como te sustentar. Não chore. Não chore. Porque Jesus está no controle de todas as coisas. Terceira lição: Jesus se aproxima das nossas dores mais profundas. Verso 14: depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam paravam. Jesus ressuscitou um morto. O que Ele não pode fazer por mim e por você. Não há limite para o agir de Deus na sua vida. Sabe qual é o limite? A minha e a sua fé. Porque Ele disse: se a sua fé foi como um grão de mostarda, você diz para aquela montanha: mova-se de cá para lá, e ela vai mover. Não há nada impossível para Deus. Mas será que nós estamos tendo fé o suficiente para ver o milagre do Senhor na nossa vida? Será que nós, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Eu disse na minha pregação da última vez que eu preguei, Deus é o mesmo, nós é quem mudamos. Nós é quem duvidamos do poder de Deus. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Não duvide do milagre que o Senhor pode fazer na tua vida. Quarto ponto, quarta lição: muitos podem até carregar a sua dor, mas são limitados e não podem trazer alívio a elas. Mas Jesus tem o poder de trazer de volta a vida. Você pode dizer aleluia, glória a Deus por isso? Ele tem o poder de trazer de volta a vida. A vida. Jesus disse no verso 14b e no 15:
Jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Meu Deus, você imagina um morto ressuscitar? As pessoas que estavam do lado ficaram perplexas. Imagina o nosso dia de hoje, irmão. Vai um morto, ressuscita um morto, cai outro morto. Jesus pode fazer, nós é quem mudamos. Nós é quem duvidamos. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou de volta a vida para sua mãe. O Senhor quer trazer vida para nós nessa noite. Aquilo que estava morto dentro de você, o Senhor quer trazer vida nessa noite. O Senhor quer soprar o fôlego de vida naquilo que para você parecia estar morto. Não fisicamente, mas quem sabe as suas emoções já não são mais as mesmas. Quem sabe você está morto espiritualmente. Quem sabe os seus sonhos estão mortos. Em nome de Jesus eu declaro que o Senhor vai trazer vida nessa noite. E você vai viver tudo que o Senhor tem para você. Ressuscita. Aquilo que estava morto nessa hora, ressuscita em nome de Jesus. Porque o Senhor tem o poder de trazer a vida. Quinta lição. Existem situações nas nossas vidas que parecem cenários de morte. Porém, Jesus tem o poder de transformar em um cenário para glorificar o nome dEle. Verso 16 e 17. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias se espalharam por toda a Judéia e regiões vizinhas. Levante as suas mãos, receba isso nessa noite. O Senhor interveio. O Senhor tomou providências. O Senhor interveio em favor do seu povo. O Senhor vai agir ao teu favor. Em nome de Jesus, o Senhor vai agir na tua casa. Em nome de Jesus, o Senhor vai agir na vida do teu filho. Em nome de Jesus, o Senhor vai agir em favor da sua vida, do seu corpo físico, do seu emocional, do seu espiritual. Em nome de Jesus, que caia por terra tudo que não é teu nesse lugar. Nós declaramos nesse lugar vida de Deus. Vida de Deus. Aquilo que estava morto ressuscita em nome de Jesus. Nós não aceitamos espíritos de morte. Nós não aceitamos. Nós repreendemos em nome de Jesus. Vida. Vida nos nossos órgãos, vida nas nossas emoções, vida na nossa mente, vida nos nossos pensamentos, em nome de Jesus. Nós não precisamos depender de remédio, não precisamos. Jesus nos fez livres, Ele já levou na cruz todas, repita comigo, todas as minhas enfermidades. Ele já levou, meu irmão. Toma posse disso na sua vida. Você não precisa mais viver aprisionado. Ele já levou. Se você está aprisionado, se libera nessa noite. Libera. Diga assim: Senhor, eu libero. Eu libero porque o Senhor já levou. O Senhor já levou. Aleluia. O Senhor quer operar milagres nessa noite. O Senhor não precisa de grandes eventos. O Senhor não precisa de grandes pregadores. O Senhor não precisa de grandes coisas. Apenas uma palavra.
e você será curado. Se você crê. E se você não crê, você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Mas se você crê, você vai ver a glória de Deus. Feche os seus olhos. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Jesus. Nós damos um basta nessa noite. Nós damos um basta nessa noite. Enfermidades físicas, enfermidades emocionais, que tem nos paralisado, que tem nos impedido de viver as tuas promessas. É uma decisão nossa, porque o Senhor já levou, o Senhor já curou, o Senhor já restaurou. Lá na cruz, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas, nós já fomos sarados. Senhor, essa é uma promessa que o Senhor já nos fez. Liberta, Senhor, nessa noite. Liberta nessa noite, Espírito Santo. De olhos fechados. Procure dentro de você aquilo que ainda te aprisiona, aquilo que ainda te aflige, aquilo que ainda não permite você de caminhar e de viver em plenitude, aquilo que ainda te deixa preso, aquilo que não te deixa viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Eu convido você a vir até aqui à frente. Eu quero orar por você. Se tem algo que ainda te aprisiona, se tem algo que ainda você não liberou, algo que precisa ser liberado. Se você tem hoje uma enfermidade física, emocional, espiritual, que precisa da libertação do Senhor, eu convido você a vir até aqui à frente. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Oh, Jesus, passeia no nosso meio, Senhor. Passeia no nosso meio. Vocês de olhos fechados, a igreja de olhos fechados, dê um passo em direção à Tua cura. Dê um passo em direção ao Teu milagre. O Senhor deseja fazer, o Senhor deseja realizar. Em nome de Jesus nós cantamos, cadeias vão romper. Cadeias vão romper nessa noite. Grilhões se romperão nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No Teu nome há poder, Senhor, no Teu nome, não no meu, não no meu, não no meu, mas no Teu. E nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquilo que aprisiona, aquilo que não deixa que os Seus filhos sigam os Teus planos, as Tuas promessas, os Teus propósitos, aquilo que os aprisiona, Senhor, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, em nome de Jesus nessa noite, nós quebramos cadeias, grilhões. Senhor, nós declaramos nesse lugar um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo do Senhor sobre essas vidas, um novo tempo do Senhor, um novo tempo do Senhor, um novo tempo do Senhor, um novo tempo. Essa noite não é uma noite normal, essa noite é onde o Senhor quer marcar a tua vida. E Ele diz: eu sou o Deus que te sara. Eu sou. Eu não fui, eu não serei, mas eu sou o Deus que te sara. Se você crê na minha palavra, você será curado em nome de Jesus. Senhor, na tua palavra diz que o Senhor é o Deus que nos cura. O Senhor já levou, o
Senhor já levou todas as nossas enfermidades. E eu oro pela vida de cada irmão que está aqui, que eles são livres, que eles são livres, eles são livres, eles são livres porque o Senhor já os libertou. Eles não precisam mais, Senhor, viver aprisionados em medicamentos, porque o Senhor já os libertou. Remédio para dormir, se você toma remédio para dormir, a paz que excede o entendimento estará no teu coração e na tua mente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu ordeno que os teus anjos venham sobre esse lugar e nos entregue cura, nos entregue cura, nos entregue milagre, nos entregue restauração física, emocional, espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor já deu a ordem, entregue agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor nessa noite, receba a cura do Senhor nessa noite, física, emocional, espiritual, tudo aquilo que aprisiona, liberta, Senhor, nessa hora, liberta nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o teu nome seja engrandecido através da tua filha, em nome de Jesus. Cura física, cura emocional, cura espiritual, que ela possa andar de glória em glória, de vitória em vitória, para que o teu nome seja engrandecido através da vida dela. Eu declaro em nome de Jesus cura física, em nome de Jesus eu ordeno sobre cada célula restauração agora. O teu sangue já levou toda a enfermidade, em nome de Jesus. Cura nos pensamentos, cura na alma. Senhor, ela é preciosa aos teus olhos. O Senhor a ama, o Senhor não esqueceu dela, o Senhor não esqueceu dela. Restaura agora, Senhor, os pensamentos, os teus pensamentos ao respeito dela. Os pensamentos do Senhor a respeito dela são pensamentos de paz e não de mal. Em nome de Jesus eu declaro cura. 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 Cada célula do corpo, no sangue, em nome de Jesus eu declaro cura. Eu declaro cura. Em nome de Jesus, o milagre do Senhor, o milagre do Senhor, o milagre do Senhor. Nós vamos ouvir, Senhor, grandes milagres. Nós vamos ouvir grandes milagres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor se entregou por ela. O Senhor levou por ela todas as enfermidades. O Senhor levou por ela, Senhor, pela tua filha. O Senhor já levou. O Senhor levou nos seus ombros, nos açoites. Foi por ela. Foi por você, filha, que o Senhor morreu. Foi por você que o Senhor se entregou. Foi por você. E se existisse só você no mundo, o Senhor se entregaria de novo. Você é amada do Pai. Você é amada. Restaura, Senhor, os pensamentos dela. Restaura, Senhor, aquilo que o Senhor pensa a respeito dela. Seja revelado em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo revele o que o Senhor pensa a nosso respeito. Cura em nome de Jesus. Cura física em nome de Jesus. Cura emocional em nome de Jesus. Restaura, Senhor, o corpo. Restaura, Senhor. Restaura da cabeça à planta dos pés. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, agora mesmo. Que Ele possa exaltar e engrandecer o teu nome, porque no teu nome há poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro. Cura da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você recebe isso?